Iniciando aqui a nossa aula, dessa vez nós vamos começar a analisar o diagrama hidráulico. Porque nós precisamos entender também, conhecer essa simbologia. Eu sei que muitos já conhecem, mas vamos entender melhor como funciona. Esse diagrama que eu tenho aqui é de um HPU que eu utilizei num dos sistemas da Oceanirium, tá? Então vamos tentar entender esse diagrama. Tá? Eu dividi em várias aulas, porque senão vai ficar muito longo, né? Porque nós temos muita coisa para ver aqui nesse diagrama. Então, inicialmente, dando um zoom aqui nessa parte da HPU em si, né? Se bem que aqui ele não traz a parte eletrônica, porque é só um diagrama hidráulico, não é o diagrama completo. Então aqui nós teríamos ainda o motor elétrico, tá? Lembrando disso. Mas o que nós já temos aqui? Nós temos aqui dois símbolos de bomba simples, tá? Nós analisamos esses símbolos como bomba simples, com direção do fluxo e ajuste variável, essa seta aqui, direção do fluxo. Nós temos aqui a check valve, tá? Para cada um deles, né? E aqui a saída com os conectores, dois conectores, uma mangueira de 1,25, uma polegada e um quarto. Tá? Lembrando que essas linhas flexíveis não são linhas comuns, quaisquer. São linhas especiais. Nós vamos ver isso numa outra aula. Nós temos aqui o reservatório, tá? Lembrando que esse reservatório ele geralmente fica na parte superior de todo o conjunto, tá bom? Fica na parte superior. Nós temos a linha de retorno, que é uma linha mais grossa que a linha de saída, tem lógica. Uma check valve com mola na linha de retorno, tá? E temos aqui a linha de dreno, que é uma linha mais fina, tá? Somente de dreno. E aqui, pelo desenho, diagrama, nós identificamos que as linhas estão terminando acima do nível do fluido. É importante, então, você poder identificar esses elementos. Nós vamos fazer isso no diagrama todo. Hoje nós ficamos somente com essa parte aqui. Agora é interessante a gente entender que quando a gente fala de HPU de guincho, a gente vê muito mais do que aquele motor elétrico acoplado, né, com a bomba hidráulica, né? Uma coisa mais simples, um conjunto mais simples, né? Aqui essa HPU que nós utilizávamos lá na unidade da Oceanirium, já é uma HPU mais completa, mais complexa, né? Que atende melhor, né? Se não me engano, ela conseguia trabalhar com guincho até 5 toneladas, né? Para a ROV de até 5 toneladas, ou seja, vamos supor que a ROV tivesse umas 3 toneladas ou um pouco mais, e somando ferramentas, então dava uma margem de uso ali tranquila para usar com essa HPU, né? Tá? Então é um conjunto que abrange muito mais controles para poder satisfazer as operações de lançamento e recolhimento, tá? Agora eu queria começar analisando assim, com esse circuito aqui, e utilizando esse conhecimento de simbologia, mostrar também uma HPU mais simples, que é essa daqui. Ela existe de verdade. Em alguns sistemas você tem essa bomba de deslocamento positivo, uma bomba, tá? Joga a hora por aqui a pressão e lá retorna. E outra hora, esse motor elétrico, tá vendo o acoplamento dele aqui, vai girar no sentido anti-horário. Aí esse vira retorno e esse vira pressão. Então você teria um controle com acionamentos, né, lá do joystick, para a hora jogar o motor para a direita, hora para a esquerda. Hora sentido horário, hora sentido anti-horário. Tá? Mas o que seria então uma HPU simples? Nós temos um exemplo aqui, só para a gente poder entender aquela lá que é mais complexa. E a gente vê que existem muitos elementos.
importantes, tá? Dentro dessa simbologia toda. O motor elétrico, que não aparece lá, mas existe, que é aquele que eu mostrei na foto ali para vocês. A entrada de energia elétrica que vem, por exemplo, de uma fonte, no caso na plataforma, num navio, vem da sala do SR, tá? Uma sala especial que tem uma chave só para mandar energia lá para o ROV, para a área do ROV. O capacitor, todo motor elétrico tem que ter um capacitor, ele ajuda a partida na velocidade dele, influencia. Chave liga e desliga, no nosso caso lá é uma botoeira lá no comando. Saída de pressão, que vai para o sistema. Válvula de segurança, que tem que ter. Manômetro, que tem que ter. Tá? E olha que isso aqui é o simples. E você está vendo os elementos básicos que precisam conter. Então imagina o complexo. Tem muito mais manômetro, mais válvulas. Retorno para o tanque. Tem que ter visor de nível no próprio tanque, nesse cilindro aqui. Nessa unidade que a gente está analisando, o sensor de nível fica no tanque também, mas o tanque fica no alto. Eu falei, fica na parte superior. Conexão para o tanque, 10, está aqui a conexão para o tanque. Reservatório, dreno, flange de acoplamento, olha, tem que ter o acoplamento. Nesse caso aqui, a bomba fica dentro do próprio tanque, submersa. Tá vendo que legal? Já peguei HPU de guincho, um guincho gigantesco numa unidade da Petrobras e tinham 3 bombas submersas dentro do tanque. O pessoal chegou para fazer manutenção, não sabia onde era. Eu comecei a investigar, analisar, falei assim, olha, nós temos que pegar o diagrama, mas antes de pegar eu já digo com certeza. As 3 bombas estão dentro do tanque, submersas. Olha lá, bomba de deslocamento positivo, 14. Que é aquela bomba daquele circuito simples que eu mostrei na foto. Tubulação de sucção e filtro de retorno, que legal, filtro dentro do tanque, importantíssimo. Tá? Então aqui, ó. Bomba de deslocamento positivo, ela está fora do tanque, essa aqui. E embaixo, que o tanque fica lá no alto, fica lá em cima. Né? Então, por exemplo, naquele nosso caso, nós temos uma bomba de carga, que essa aqui não tem, essa aqui trabalha direto. É a coisa mais simples que eu já vi. Nessa aqui, não, ó, tem bomba de carga aqui dentro, interna. Na bomba principal, o controle EDC, aqui em cima, para você poder controlar com joystick eletronicamente. Ela vai girando o motor devagar, suave, num sentido, você gira para o outro, ele gira suave no outro sentido. Você para, você freia, tem um freio hidráulico que você consegue segurar. Já naquele mais simples não. Tá? Aqui, olha, é o exemplo de uma bomba onde a bomba de carga está do lado de fora. Essa bomba de carga está do lado de fora. Tá vendo que legal? Está totalmente do lado de fora. Aqui as saídas, essa tem manômetros também. E tem o controle EDC, esse aqui. Aqui uma hora sai por aqui o fluxo, outra hora sai pelo outro lado. Né? Uma hora é pressão, outra hora é retorno. Né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, que a gente não está falando, que é o motor elétrico. Né? A parte do motor elétrico, ele também é um pouco mais sofisticado. Tem um circuito de animação, para vocês verem, que acontece o seguinte, naquele mais simples, onde nós tínhamos somente uma bomba positiva, tá? Ele precisa também de uma partida suave. E esse aqui simula com a botoeira uma soft start. Tá? Não é uma soft start eletrônica, mas ele aciona, o motor começa a girar devagarzinho. Tá? Com o temporizador no próprio circuito vai acionar o outro circuito. Acionou, viu? E ele passa a girar na velocidade normal dele agora. Tá? É isso que acontece com uma soft start. Existe soft start eletrônica, tá? Que faz esse trabalho aí
e dá uma partida muito mais suave, tá? Muito mais suave. Mas é interessante a gente ter esse conhecimento aí. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Um abraço.